Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. O estudo da escatologia é o estudo do tempo do fim, profetizado na Bíblia. E o Apocalipse é um livro que fala desse tempo. E quanto mais eu estudo a respeito do tempo do fim, eu chego à conclusão de que a igreja de hoje em dia é a igreja caracterizada por esse período aqui da Bíblia, que é o da carta à igreja em Laodiceia. Eu sei que não tem muito tempo, eu trouxe uma pregação aqui, baseada nesta carta, na carta que o Senhor enviou à igreja em Laodiceia. E esta igreja foi a igreja que não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor, apenas repreensões. Estudando escatologia, nós chegamos à conclusão de que essas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja do Senhor sobre a face da terra. Eu até que tinha minhas dúvidas a respeito disso, mas me aprofundando nesse estudo, eu concordo que faz muito sentido. Nós estamos vivendo um tempo na igreja do Senhor sobre a terra, como nunca houve antes, no qual nós estamos vendo uma igreja que de fato, aos olhos de Deus, não merece elogios. Irmãos, apesar dos esforços que nós temos feito, se nós nos compararmos a igrejas de outras épocas, de outros séculos, nós temos feito muito pouco, irmãos, muito pouco. A nossa vida, a nossa conduta como servos de Deus, comparado à conduta de outros servos de Deus em outras épocas, é reprovável, irmãos. Nós estamos muito longe ainda daquilo que o Senhor espera que nós sejamos, como verdadeiros discípulos de Cristo, como pessoas que nasceram de novo para ser luz do mundo, sal da terra. E de todas as características da igreja desse período de Laodiceia, e eu repito que eu já trouxe uma mensagem a respeito disso, de todas as características, a que mais me impressiona é a do versículo que nós lemos aqui, do versículo 20. Eu gostaria de ler novamente. O Senhor diz assim, versículo 20, para esta igreja: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, isso é muito grave. Se alguém ouvir a minha voz. O que significa isso? Significa que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, ou pelo menos a maioria de nós. Ele diz que está à porta e bate, Ele está chamando a nossa atenção, mas nós não estamos ouvindo a sua voz. Nós temos que nos perguntar muito seriamente: nós estamos dando ouvidos a Cristo? Nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque temos hoje crentes que aceitam Jesus como Salvador. Isso é muito sério, irmãos, que eu estou dizendo. É uma realidade dos nossos dias. Temos hoje muitos crentes que não têm nenhuma dificuldade em aceitar Jesus como Salvador, mas que o rejeitam como Senhor. Jesus não é apenas o nosso Salvador, Jesus é também o nosso Senhor. Será que nós temos negado a Jesus como nosso Senhor? Eu sei que você não tem negado Jesus como Salvador, mas pergunte a si mesmo: Jesus está no comando da minha vida?
Porque se Jesus é o teu Senhor, Ele está no comando da tua vida. Se Jesus não está no comando da tua vida, Ele não é o teu Senhor. Você é o teu Senhor. Ou talvez o mundo seja o teu Senhor. Ou talvez Satanás seja o teu Senhor. Eu sei que é forte o que eu estou dizendo, mas é a realidade, irmãos. Quem está no governo da sua vida, se não é Cristo, Ele não é o teu Senhor. Isso é muito sério. Hoje nós temos crentes que desprezam os ensinamentos do Senhor. Nós temos crentes que tomam decisões importantes em suas vidas, sem consultar o Senhor, até de sair de igreja, irmãos. Uma coisa séria como essa, nós não podemos tomar uma decisão nesse sentido, sem que o Senhor nos dê confirmação clara, inequívoca, de que esta é a vontade dEle. Decisões sérias são tomadas sem consultar o Senhor. Temos crentes que até consultam o Senhor, oram e pedem a direção de Deus, e Deus dá a direção, mas o que eles fazem? Não obedecem, desobedecem a direção que o Senhor deu. Será que nós estamos desprezando os ensinamentos de Cristo? Você tem lido os evangelhos? Ou você é aquele tipo de crente que só gosta de ler salmos, de vez em quando provérbios? Mas e os evangelhos? E quando lê os evangelhos, só gosta de ler as curas de Jesus, os exorcismos de Jesus. Mas e as ordens de Jesus? E as ordens de Jesus? No domingo passado tivemos a alegria de batizar aqui, para a glória de Deus, 15 irmãos, para a glória de Deus. 7 desta igreja, 8 do abrigo para moradores de rua. Foi um culto inesquecível, o culto de aniversário da igreja. Agora, será que nós compreendemos o que significa o batismo, irmãos? O Senhor disse em Mateus capítulo 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu tenho mandado. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes tenho mandado. Se nós não estamos querendo aprender de Cristo, a vontade dEle, Ele não é o nosso Senhor. E não se enganem, irmãos, escute com atenção, porque a tua salvação depende disso, e a minha também. Se Jesus não é o teu Senhor, Ele também não é o teu Salvador. Você não pode dividir Jesus ao meio, eu aceito Jesus como Salvador e o nego como Senhor, não existe isso. Receber Jesus é receber 100% de Cristo, é aceitar todos os seus ensinamentos e querer andar no caminho que Ele nos propôs. Será que nós temos aceitado o que Ele nos ensinou? Ou será que temos desprezado os seus ensinamentos? Ensinamentos de perdão incondicional. O perdão não é uma decisão que você toma. O perdão é questão de obediência. Você não tem que sentir vontade de perdoar para perdoar o teu semelhante. Você deve perdoá-lo porque o Senhor manda que nós perdoemos incondicionalmente. Incondicionalmente. Se você decide não perdoar alguém, você decidiu isso para o seu próprio prejuízo. Porque o que lhe aguarda é o fogo do inferno, se você não perdoa o teu próximo. Não há salvação para quem insiste em guardar mágoa, ressentimento, rancor, ficar remoendo. O Senhor nos ensinou a pagar o mal com o bem. O Senhor nos ensinou a sermos simples, humildes. Você insiste em ser ganancioso? Você insiste em querer coisas luxuosas e grandiosas? Você não tem parte com o Senhor se você insiste nessas coisas. O Senhor nos ensinou a termos um coração puro, a não ficarmos maldando as coisas e as pessoas. O Senhor nos ensinou a andarmos em santidade e não em carnalidade, mundanismo, prostituição. O Senhor nos ensinou a crescermos na fé e não abrir a boca e ficar murmurando e reclamando da vida,
como se não fôssemos filhos do Deus Altíssimo, que nos ama e cuida de nós e prometeu não nos deixar faltar nada que precisemos no nosso dia a dia. O Senhor nos ensinou a praticar o amor ao próximo. Temos que viver em amor, semear o amor. Outro dia o Espírito Santo me deu uma frase: amor não se cobra, amor se colhe. Se você semeia o amor, você vai colher o amor. Mas se você semeia contendas, se você semeia divisão, intrigas, como você vai colher o amor? Você não pode exigir que as pessoas amem você. Eu não posso exigir que vocês me amem. Mas se vocês me amam, eu estou colhendo o que eu plantei na vida de vocês. E quem ama, diz a verdade. O que eu estou trazendo hoje aqui é uma palavra de amor, irmãos. É uma palavra de amor, irmãos. Porque nós estamos vivendo os dias finais sobre a terra. Esses dias finais eu não sei quantos dias são. Se é uma questão de semanas, de meses, de anos ou de décadas. Mas uma coisa eu sei, irmãos, muito perto está o Senhor. E eu sei porque a palavra de Deus me atesta isso através dos sinais da sua vinda. Hoje nós temos crentes que tomam decisões sem consultar a Deus. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Quantas vezes eu quis deixar o meu ministério? Muitas, irmãos. Certa vez eu cheguei a fazer isso, quem é antigo aqui sabe, há 8 anos atrás. Eu entreguei a igreja para o pastor auxiliar. E aí o Espírito Santo falou comigo: eu não mandei você fazer isso. Não mandei. E por isso eu voltei para o ministério que Deus me mandou. E ai de mim se fugir do ministério de Deus para a minha vida, irmãos. Não é fácil pastorear, mas o Senhor me mandou fazer isso. Eis-me aqui, Senhor, o eis-me aqui é para sempre. O colocar a mão do arado é para sempre. E se você tem um ministério de alguma coisa na obra do Senhor, talvez o Senhor diga: não, agora você vai assumir outro ministério, mas você ainda está na obra do Senhor. Você não largou a obra do Senhor, compreende? Nós não podemos tomar decisões sem consultar a Deus. Crentes que tomam decisões sem consultar a Deus ainda estão no governo da própria vida. E o Senhor nos ensina que nós temos que morrer com Ele naquela cruz, para que agora possamos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a minha vontade, é a tua vontade, Senhor. E às vezes a vontade do Senhor vai contra a nossa vontade. Isso se chama renunciar. Isso se chama abrir mão. Não há como servirmos a Cristo sem renunciarmos a algumas coisas. Não podemos ser guiados pela nossa carne, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar na direção que Cristo nos dá. Quando nós pedirmos uma direção a Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Enquanto Ele não disser o que nós devemos fazer, nós não podemos fazer nada. Temos que continuar na posição em que estamos. Compreendem, irmãos? Senhor, o que eu devo fazer? Talvez Ele diga para você: não faça nada. Quantas vezes o Senhor disse isso para mim? Não faça nada, eu estou trabalhando. Só que às vezes nós oramos, pedimos a direção de Deus e insistimos em fazer a nossa vontade. Não ouvimos a voz de Deus. E hoje são muitos os crentes que não ouvem mais a voz de Deus, que não consultam mais ao Senhor. E por isso o Senhor diz a respeito desta igreja, da igreja destes dias que nós estamos vivendo, de crentes tão materialistas, crentes tão carnais, crentes que já não oram mais, já não buscam mais a Deus. Por isso o Senhor diz a nosso respeito: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, que você seja esse alguém, que eu seja esse alguém, que para a glória de Deus, amados, ainda que esta igreja viva no período da igreja de Laodiceia, nós não sejamos uma igreja de Laodiceia. Em nome de Jesus, irmãos. Se alguém ouvir a minha voz. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor? Seja sincero. Seja sincero. Você tem dado ouvidos à voz do Senhor?
Meus amados, nós vivemos um tempo muito perigoso. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo jamais visto. Ainda há pouco eu dava aula aqui a respeito de escatologia, e eu mostrava como do século 20 para cá, houve uma reviravolta na humanidade, na sociedade. Nós estamos vivendo um tempo jamais visto, jamais experimentado por qualquer outro cristão em todas as épocas. E este tempo final estava profetizado. É um tempo perigoso, no qual toda a humanidade, a começar pela igreja do Senhor, está sendo provada. Escute, nós estamos sendo provados, irmãos. Eu queria que você visse comigo aqui mesmo no Apocalipse, capítulo 3, um versículo na carta anterior, a carta à igreja de Filadélfia, que foi a igreja que só teve elogios, não teve nenhuma repreensão. Para esta igreja, no versículo de número 10 e 11, veja comigo, 10 e a primeira parte do versículo 11, olha o que o Senhor diz para uma igreja que já não é mais a nossa igreja, é uma igreja de um período anterior. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora eu peço que você pense comigo uma coisa. O Senhor está dizendo para a igreja que representa o penúltimo período da igreja sobre a face da terra, que esta igreja está sendo preservada da hora da provação que virá para todos na face da terra. Então pense comigo, se esta é a penúltima igreja, esta hora da provação veio para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, para a igreja dos nossos dias. Nós estamos vivendo uma hora de provação, irmãos. Nós estamos sendo provados. Agora, escute com atenção. Vou repetir. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Venho sem demora. Isso ele diz para a igreja de Filadélfia e para as outras igrejas que vieram antes dessa. Só que na igreja de Laodiceia, veja o que o Senhor diz no versículo de número 20, que nós lemos: eis que estou à porta. Ele já chegou, irmãos. Ele está prestes a abrir a porta, compreende? Ele já chegou, ele não está mais vindo, ele já está às portas. Para a igreja de Filadélfia, venho. Para a igreja de Laodiceia, estou, cheguei. O problema é que ele chegou, está tão perto, e nós estamos tão distraídos, irmãos. Tão distraídos. Esse versículo 10 que nós lemos, que fala a respeito de uma hora de provação que viria sobre o mundo inteiro, também é mencionado pelo Senhor Jesus. No capítulo 21, versículo 35, de Lucas. Lucas, capítulo 21, versículo 35, onde o Senhor diz assim: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estas coisas que têm de suceder já estão sucedendo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de provação. Nós estamos sendo experimentados na nossa fé. E eu quero lembrar vocês que a palavra fé em grego, pistes, significa também fidelidade. Nós estamos sendo provados na nossa fidelidade ao Senhor. Nós estamos sendo provados através de coisas que nunca aconteceram na face da terra. Nenhuma outra geração de cristãos experimentou. Eu estou falando sim de WhatsApp, de Facebook,
de internet, de televisão a cabo, controle remoto. Hoje em dia é tão fácil você pecar, é um clique no mouse, é um clique no controle remoto e pronto, você está pecando. Estas coisas o Senhor permitiu que aparecessem no mundo para que sejamos experimentados. Você compreende que quando você navega na internet, você navega em mares poluídos, muito poluídos. Quando eu resisto a dizer isso. Quando eu era jovem, eu participava de travessias marítimas. Atravessei a Baía de Guanabara nadando, nadei do Leme até o final do Leblon, nadei de Camboinhas a Itaipu, fiz várias travessias marítimas, de 3 quilômetros, de 3,5 quilômetros, de 2 quilômetros. E uma dessas travessias foi da praia do Forte Interna à praia do Forte Externa, dando a volta no morro do Pão de Açúcar. Quando eu estava nadando, eu cheguei num momento da travessia, dando a volta naquele morro, que estava cheio de lixo, muito lixo, muito lixo. E eu nadava e eu ia me enroscando com sacos de leite, papéis, plástico, um monte de lixo, para não falar das outras coisas, né? Das coisas orgânicas, que são as piores, né? Boiando ali. E aí um senhor de idade, que era campeão de natação, eu nem sabia, ele estava nadando de costas. E aí ele me cutucou assim e falou assim: ei, aqui é para você nadar de costas. Não nada com a cara nessa água suja não. Nade de costas aqui. E aí eu comecei a nadar de costas, olhando para o céu, né? De vez em quando eu parava e via aonde eu estava indo. Irmãos, na internet a gente tem que nadar de costas, irmãos. Você tem que nadar na internet, navegar na internet olhando para o Senhor, olhando para o céu. Você não pode navegar na internet distraído. Você não pode entrar distraído na internet, porque se você entrar distraído na internet, quando você perceber, você já está contaminado. E para descontaminar, demora, irmãos. Demora. O Senhor disse que aqueles que têm o coração puro é que verão a Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então quando você entra na internet, seja pelo computador, pelo tablet, pelo celular, quando você está usando o Facebook, o WhatsApp, você precisa tomar muito cuidado. É terreno do inimigo. É terreno do inimigo. Recentemente, eu me lembrei de uma coisa. Eu estudei grego não tem muito tempo atrás, e no alfabeto grego, para cada letra corresponde um número. Para cada letra um número. Então o alfa é 1, o beta é 2, o delta é 3 e assim por diante. Tem um número que não aparece no alfabeto grego, que a professora disse para mim que esse número caiu em desuso. Essa letra, não existe mais essa letra no alfabeto grego. E é exatamente a letra que corresponde ao número 6. Vejam que interessante. E aí, outro dia, eu fiquei curioso, falei, qual será a letra que corresponde ao número 6 no alfabeto grego, que não existe mais no alfabeto grego? É exatamente isso que você está pensando, o W. Quando você digita lá o www em grego, você está colocando 666. O inimigo é tão astuto que ele tirou essa letra do alfabeto grego para que ninguém percebesse isso. No alfabeto grego está lá a correspondência numérica, número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, aí pula para o 20, para o 30, para o 40, é assim que funciona. E o 6 saiu do alfabeto. Por que saiu? Para que quando chegasse esses dias, ninguém notasse que o www em grego é o número 666, que você sabe que é o número da besta. Eu não estou dizendo que então a gente não pode ter conta no Facebook. Eu não tenho mais, né? Só tenho página no Facebook. Porque o que eu vejo de problemas com conta em Facebook, conta em WhatsApp,
Eu aconselho que você não tenha. Se você é uma dessas pessoas que constantemente tem problema no Facebook, cancele a sua conta, meu amado. Não vale a pena você arriscar a tua salvação por causa de Facebook, meu irmão. Não vale a pena. Depois que eu cancelei o Facebook, parece que um peso saiu das minhas costas, irmãos. As pessoas que usam Facebook, é quase que a gente se sente obrigado, quem tem Facebook, se sente obrigado a ver o que está todo mundo colocando lá. E é tanto mundanismo, é tanta bobagem, tem coisas sujas também, palavrões também. E o pior é que às vezes os palavrões se tornam coisas normais, banais. Outro dia meu filho falou um palavrão no carro e eu disse: meu filho, isso aí é palavrão. Que nada, pai, isso não é palavrão não, pai. É palavrão sim, meu filho, você não repita mais isso não. Por que ele pensa que já não é palavrão? Porque está aí nos vídeos cômicos de parafernália, de porta dos fundos. Para você rir, você tem que ouvir 10 palavrões, porque o inimigo está por trás disso. Agora não adianta eu proibir você, meu irmão, você entende? Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai incomodar você a largar essas coisas. Quando meu filho vai me mostrar algum vídeo, eu pergunto a ele: tem palavrão? Não, não tem não, pai. Não, na verdade só tem umzinho lá no final. Então eu não quero ver. Não, pai, mas é só um. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Porque eu sei que essas coisas estão ali para contaminar o nosso coração. Para que num momento de zanga, saia da sua boca aquele palavrão que você constantemente está ouvindo. Está entendendo? Não se suje. Tome cuidado. Nós vivemos esses dias. O Senhor aqui em Lucas capítulo 21... veja comigo, por favor, o versículo de número 34. 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porque esse laço, irmãos, versículo seguinte, 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. A hora da provação, que o Senhor aqui profetizou, é a hora da provação, que o Senhor guardou a igreja de Filadélfia, porque preservava a palavra de Deus. Mas não nos guardou disto. Nós estamos sendo experimentados, e eu até entendo porquê, irmãos. A dádiva de não experimentarmos a morte carnal, mas de sermos arrebatados em vida, é uma bênção tão grande, tão maravilhosa, que temos que ser dignos disso, irmãos. Temos que ser experimentados, irmãos. E estamos sendo experimentados. Nós vivemos mais perigos do que nossos avós, do que nossos bisavós, tataravós. Eles não sabiam o que era internet. Se você tem mais de 50 anos, o seu avô provavelmente não teve televisão. Nós não estamos aqui de brincadeira, irmãos. Nós estamos nesse mundo para sermos experimentados, testados, provados, para que sejamos aprovados. Agora, a vitória não está na nossa força, a vitória está no Senhor Jesus, que já venceu. E se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Se por um lado nós vivemos um tempo muito perigoso profetizado na palavra, por outro lado, o Senhor nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. Para as outras igrejas dos outros períodos, ele diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E para a nossa igreja ele diz: estou à porta e bato. O Senhor está mais perto do que nunca. Mais perto do que nunca. E Ele está chamando a nossa atenção. Quem está à porta chama, e Ele está chamando, porque Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Mas Ele não está apenas chamando com a sua voz. Ele está também o quê? Batendo. Batendo, Ele está chamando a nossa atenção. E sabe como é que Ele está chamando a nossa atenção?
com os sinais da sua vinda. Os sinais da sua vinda estão todos acontecendo ao mesmo tempo. Guerras, fomes, pestes, epidemias, grandes terremotos, tsunamis, o aumento da iniquidade, a perseguição. Nós estamos vendo todos os sinais se cumprindo. Será que nem assim nós vamos ouvir o Senhor? Quantos sinais mais terão que acontecer para que a igreja do Senhor acorde e passe a buscar a Deus de todo o coração, e desligue mais a televisão, desligue mais o computador? Irmãos, parece um pesadelo do qual eu não acordo, irmãos. Um pesadelo, irmãos. Eu tenho 2 filhos, um deles na adolescência, o outro já passou dos 18 anos, 19 anos. E eu acho que o que acontece na minha casa acontece em todas as casas. Eles já acordam procurando o celular, irmãos. Já acorda procurando o celular. Antes de tomar café da manhã, já está com o celular na mão, já quer ver o WhatsApp, Facebook, que paranoia! Paranoia! Irmãos, na nossa casa, 11 horas da noite, o celular é recolhido. 11 horas da noite. E todo dia é um aborrecimento para tirar o celular dos meus filhos. Todo dia. E eu sei o que o inimigo quer. O inimigo quer que eu deixe com eles o celular. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão dormir. Eles vão ficar na cama lá, mexendo no celular, até cair no sono, do lado do celular. E ter um tumor no cérebro, por causa dessa maldição. Vamos acordar, irmãos, em nome de Jesus. Essas coisas aqui, elas têm que ser usadas com sabedoria, irmãos, com sabedoria. Porque senão elas vão arrastar você para o inferno. E eu preciso dar esse alerta para a igreja, irmãos. Eu preciso dar esse alerta, irmãos. Porque senão vocês me levam junto para o inferno com vocês. Se eu não alertar vocês disso, eu tenho que cumprir a minha missão aqui. E a minha missão é apontar o caminho que vocês devem andar. Caminho de santidade, caminho de amor ao próximo, caminho de serviço ao próximo. Cuidado com essa obsessão de si mesmo. Pessoas que ficam tirando selfie em todas as posições possíveis e imagináveis. Irmãos, uma das coisas que mais me entristecia no Facebook era de vez em quando ver uma seleção de fotos de alguém da igreja, em tudo que é posição, de frente com biquinho e sem biquinho, de lado com olhinho para o lado e sem olhinho para o lado. Mas o que é isso? Eu não vou rir, irmãos, porque eu estou muito preocupado, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias os crentes, entre outras coisas, seriam enfatuados. Sabe o que significa essa palavra no grego? Obcecados por si mesmos. Crentes que só pensam em si mesmos. Entenda uma coisa, você não é modelo fotográfico. Entenda isso e aceite isso em nome de Jesus. Essas fotos no Facebook não vão te dar um centavo, mas vão te trazer problemas, eu garanto a você. E talvez te levem ao inferno. Chega em casa, tome vergonha na cara hoje. Chega em casa e purifica teu Facebook. Elimine essas fotos. Elimine-as do teu Facebook. Porque por causa de fotos assim, algumas pessoas são estupradas, você sabia disso? Você sabia que tem tarados do outro lado da internet, seja lá onde for, que estão tendo prazeres carnais com esse tipo de fotografia? Pais e mães, se vocês não educarem seus filhos a usar roupa decente enquanto são crianças, não pensem que vocês vão conseguir fazer isso quando se tornar adolescentes. Se você não ensinar seus filhos que tem que ter uma saia decente, está usando mini saia, 8 anos de idade mini saia, 10 anos de idade mini saia, 12 anos de idade mini saia, chega com 14 anos que está com aquele pernão de mulher, não pode mais usar mini saia. Não pode mais? Vai tentar tirar a mini saia da sua filha para ver o que acontece. O aborrecimento que você vai ter dentro de casa. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Cheio de pedófilo por aí. E pais colocando mini saia em criança. Vocês não têm juízo, não? Depois não reclamem se a sua filha foi estuprada.
ou filho, não reclame. Amados, vamos acordar, irmãos, nós vivemos os dias mais maus de toda a história da humanidade. Nunca houve uma era tão perversa, tão maligna, tão suja, tão violenta como essa que nós estamos vivendo agora, irmãos. Todos os dias milhares de fotos de pornografia são colocadas na internet. Não alimente isso, não veja isso, tire isso dos seus olhos, porque você não entra no seu coração e contamina a sua alma, e você não será salvo. Quem não é governado pelo Senhor, não faz parte do reino de Deus, não faz. Essa palavra estava sendo guardada para a Santa Ceia, mas ontem eu soube que eu teria que pregar hoje, e eu quis pregar outra coisa, mas o Senhor não deixou. Essa é a palavra. Já pensou se o Senhor vem nessa semana, e por isso o Senhor mandou antecipar a palavra? Queridos, nós estamos tão perto do fim. Vocês não têm noção, não? Vocês não estão percebendo, não? Ai, pastor, não fale isso não, que o Senhor me assusta. É para assustar. Eu prefiro que você se assuste e seja salvo, do que você vá para o inferno dando risada e pensando que os dias são tranquilos. Porque o que o inimigo quer é isso, ele quer nos distrair. Nós vivemos na era do entretenimento, tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser engraçado, até as propagandas de televisão tem que fazer você dar risada. Um tempo de bobos que nós vivemos, uma sociedade de bobos que nós vivemos, irmãos. Vamos acordar, irmãos, nós estamos aqui para fazer a diferença. Olha, se você quiser ser mais do mesmo, se você quiser ser apenas mais um nesse mundo mal, pervertido, problema seu. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. E se me ridicularizarem, se zombarem de mim, se me perseguirem, eu darei glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque há uma grande promessa para aqueles que são perseguidos por amor de Cristo, por amor do Evangelho, da santidade, do amor ao próximo. A grande recompensa da vida eterna, irmãos, da vida eterna. Se purifique. Paulo escreveu a Timóteo, e eu peguei para mim esse versículo: conserva-te a ti mesmo puro. Nós temos que nos conservar puros, irmãos. Essa é uma obrigação nossa. Mas será que nós estamos dando ouvidos ao Senhor? Está tudo aqui na palavra, irmãos. Tudo o que eu estou dizendo está na palavra. Leiam a Bíblia, especialmente os Evangelhos, o Novo Testamento, as Epístolas, o Apocalipse, o livro de Atos. Veja como a igreja de hoje está longe, distante do que era a igreja do tempo apostólico. Nós temos que voltar ao Evangelho, irmãos. Nós temos que nos apegar a Cristo, irmãos, para a glória de Deus. Quem ama diz a verdade. Quantas são as pessoas na igreja que ficam encobrindo o pecado dos irmãos? Esse irmão vai para o inferno, e se você não alertá-lo, você vai junto também, porque você está se tornando conivente do mal. Você tem que fazer o que Jesus disse: chama o teu irmão a sós e resolva o problema com ele. Alerte-o de que ele está indo para a perdição, de que se ele não se converter a Cristo, ele não tem salvação, irmãos. Sabe por que essas cadeiras estão vazias, algumas aqui? Sabe por que não está a igreja lotada como no aniversário da igreja domingo passado? Sabe por quê? Porque esse tipo de mensagem que você está ouvindo hoje ainda é pregada aqui. Eu sei que incomoda. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesse momento para convencer você do seu pecado. E isso é algo que incomoda. Mas que você não vá embora. Que isso seja para a vida e não para a morte, em nome de Jesus. Que você persevere, porque aqueles que perseveram em guardar a palavra é que tem a vida eterna. Sabe qual é o problema, irmãos? A palavra que eu estou trazendo aqui já foi pregada aqui antes. Eu não estou dizendo nada novo, não é verdade? Não é verdade? Eu não estou dizendo nada novo aqui. Já foi pregado antes a respeito de santidade,
a respeito de amor ao próximo, a respeito de humildade, de simplicidade, de obediência a Cristo, de oração, de fé. Já foi pregado aqui, todo culto é pregado isso. Sabe qual é o problema? É que muitos não são como os crentes de Tessalônica. Nós temos que ser como os crentes daquela igreja, como os tessalonicenses, de quem Paulo disse o seguinte: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, preste atenção no que Paulo disse sobre esses crentes. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Será que você compreende que essa mensagem que você ouviu hoje aqui é a mensagem do teu Criador para a tua vida, do teu Deus, daquele que você chama de Pai nas suas orações, daquele que você chama de Senhor, mas muitas vezes não obedece? É a mensagem de Deus para nós, de Deus. Os tessalonicenses recebiam a pregação não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Será que você ouve as palavras aqui pregadas não como palavra do pastor Sandro, do pastor Robson, do pastor Alan, ou de qualquer outro que é convidado a pregar aqui, mas ouve como palavra de Deus? Deus está falando, irmãos. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, ouça a voz de Deus. Paulo continua dizendo nesse versículo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e ele diz assim: em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, os que têm fé, os que credes. Se nós crermos na palavra de Deus, algo acontece em nossa vida, algo acontece em nosso coração. O Senhor trabalha em nossa vida, nos muda, nos molda, como um oleiro trabalhando o vaso. Ele vai nos mudar, o nosso caráter será transformado segundo o caráter de Cristo, de modo que você não vai precisar dizer que é um evangélico, porque as pessoas verão que você vive o evangelho, para a glória de Deus. Será que nós estamos recebendo a palavra de Deus como ela é de fato a palavra de Deus? Você tem ouvido Cristo? Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, disso depende a nossa salvação. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Escute com atenção. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, atendem o meu comando, obedecem o meu ensinamento. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Aleluia, irmãos, que maravilha! E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Você tem medo da morte? Pois se você é de Cristo, você jamais perecerá. Não tenha medo da morte. E se você der a sorte de Jesus vir na tua geração, na minha geração, nós não experimentaremos a morte, seremos arrebatados ao encontro do Senhor na glória. Mas se isso não acontecer, o Senhor prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Então creia no Senhor, a promessa dele é a mais maravilhosa de todas, a vida eterna. De que mais você precisa? Absolutamente nada. Quando não perdemos de foco o porvir, a recompensa, a vida eterna, nada mais importa. O que importa é vivermos em Cristo. O que importa é estarmos nele, obedecermos a ele, ouvirmos a sua voz, porque o Senhor prometeu: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Guarde essa palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? O Senhor quer intimidade conosco. No versículo que lemos no início, ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós só convidamos para cear conosco nossos amigos. É isso que o Senhor quer, que você seja amigo dele, que você seja amigo de Deus, que você tenha intimidade com ele. Não basta você conhecê-lo, ele tem que te conhecer. Ele tem que te conhecer. Convide Cristo para entrar em todas as áreas da sua vida. Na área sentimental, na área familiar, na área profissional, todas as áreas da sua vida, convide Cristo para entrar. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Ele está chamando a nossa atenção. Se alguém ouvir a minha voz, dê ouvidos a Cristo. Não ignore Jesus. Você não terá desculpas no dia do juízo se você ignorar Jesus pela sua vida. Você pode até viver sem Cristo, mas dura coisa será morrer sem Ele. Entregue a tua vida a Jesus. Receba Jesus não somente como teu Salvador, mas também como teu Senhor. Tudo o que Jesus ensinou é para o nosso bem. É porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer. Sem Cristo nós já estávamos condenados, você entende isso? Sem Cristo estamos perdidos. Ele não veio condenar a humanidade, pelo contrário, a humanidade já estava toda perdida. Cristo veio nos salvar, por isso Ele teve aquela morte daquela forma. Grande era a fúria do inimigo contra Ele, mas Ele foi fiel ao Pai até o fim e não pecou, para que se tornasse o sacrifício perfeito pela purificação dos nossos pecados. E não importa quantos pecados você tenha cometido na sua vida, lembre-se daquele malfeitor na cruz, que na cruz se arrependeu, que na cruz reconheceu que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem era um malfeitor, mas Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem se arrependeu, o Senhor teve misericórdia dele. Curve a sua cabeça, chore na presença de Deus, se arrependa do seu pecado. Ou será que você vai continuar insistindo em qualquer uma dessas coisas que eu disse aqui, que aborrecem o Espírito Santo, que impedem as bênçãos de Deus de ser derramadas sobre a tua vida? Quantas bênçãos de Deus você já perdeu por causa da tua insistência no pecado? O centro da vontade de Deus é o lugar onde a bênção de Deus é derramada. Esteja no centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Quantos sinais mais da vinda de Cristo precisarão acontecer? Quantos grandes terremotos, quantas tsunamis, quantas mais pestilências, epidemias, quanto mais de violência, de fome, de aumento da iniquidade, de pai matando filho, filho matando pai, quanto mais de maldade precisará acontecer para você se dar conta de que os dias que nós vivemos são semelhantes aos dias de Noé, às vésperas de ele entrar na arca. São semelhantes aos dias de Ló, quando os anjos o tiraram de Sodoma e Gomorra antes que descesse fogo do céu. A sociedade está corrompida, esta era está chegando ao fim. Só nos resta uma coisa: o arrependimento de pecados e nos apegarmos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Se você assim fizer, aonde você for, a luz de Deus irá com você, o Senhor irá com você, o Evangelho estará atuando na sua vida, e através de você, do Espírito Santo de Deus agindo na tua vida, as pessoas que você conhece começarão a se converter a Cristo também.
e você será um agente do reino de Deus na terra.